Boa noite, meninas. Hoje é dia 25/6. Vamos para mais uma aula nossa da leitura do livro Java para Iniciantes. E hoje a gente vai falar sobre os tipos de dados. Então, isso aqui é um resumo que tem no livro. E pelo resumo, a ideia é ler esse resumo e partir para o código para que a gente possa entender o que o autor está querendo dizer e no código sempre é mais fácil entender as coisas. Como de costume, eu vou começando a ler, aí quem puder indo ler em seguida é bom, porque a gente deixa mais dinâmico aqui. Deixa eu desligar aqui, WhatsApp para não ficar com barulho. Aí, fechou. Beleza, então, tipo de dados. Por que os tipos de dados são importantes? Java é uma linguagem fortemente tipada, ou seja, cada variável e expressão tem um tipo específico que define o conjunto de valores que a variável pode armazenar e as operações que podem ser realizadas com ela. Não há o conceito de uma variável sem tipo em Java. O tipo de um valor determina as operações que podem ser executadas nele. Ou seja, quando a gente fala que ela é fortemente tipada, é porque o que a gente define como um inteiro sempre vai ser inteiro. Não adianta tentar colocar outra coisa que não vai aceitar. Se é um inteiro, ele é um inteiro, essa variável é inteira até o final da vida dela. Se é uma string, se é um texto, ele vai ser um texto até o final da vida dela. E quando eu falo que as operações, né, que assim, o nosso tipo, ele vai dizer quais são as operações realizadas por ela, é que eu não vou conseguir fazer uma conta com um texto. E eu também não vou conseguir fazer, deixa eu ver, com um número. Eu vou conseguir fazer um toString, né? Porque a gente está forçando ali para passar para um texto, mas eu não vou conseguir mexer com data, por exemplo. Eu não vou conseguir mexer nessa variável como se fosse uma data se ele é um número inteiro, por exemplo. Então, quando a gente tem o tipo de dado, uma variável, ela é aquele tipo e as operações que eu posso fazer com ela é só com aquele tipo de variável e ela não muda. E sempre vai ter que ter um tipo. Eu não consigo ter uma variável num tipo qualquer. Acho que em JavaScript tem essa ideia de uma variável sem tipo, mas o Java ele é fortemente tipado. Então, o que é e ponto. É isso que está querendo dizer nesse pedacinho. Aí a gente vai seguindo aqui. Tipos primitivos da linguagem Java. Java contém duas categorias gerais de tipos de dados internos, orientados a objetos e não orientados a objetos. Os tipos orientados a objetos são definidos por classe e será discutido posteriormente. Os tipos de dados primitivos, também chamados de elementares ou simples, são valores binários comuns. Java especifica rigorosamente um intervalo e um comportamento para cada tipo primitivo, que todas as implementações da máquina virtual Java devem suportar. Aquela ideia que a gente já falou, né? Que cada tipo tem as suas operações. A inflexibilidade da linguagem garante a portabilidade. O int, por exemplo, é igual em todos os ambientes de execução. Aqui eu acho que foi a Gisele que comentou na primeira aula um pouquinho sobre a portabilidade, que é a gente pegar o código e rodar em qualquer plataforma. Então essa aqui é a chave, né? Garante essa portabilidade, que é fortemente tipada. Então, posso rodar o Java, o mesmo código num computador Windows, num Linux ou num micro-ondas. É a mesma coisa, porque ele sabe se virar. E aqui a gente começa a ver um pouco sobre esses tipos primitivos. E o primeiro que tem aqui é o inteiro. Então, o Java define 4 tipos de inteiro: o byte, o short, o int e o long. Todos os tipos inteiros são de valores de sinal positivo e negativo. Essa tabela eu achei ela bem interessante para a gente colocar aqui, para que a gente saiba, né, qual que é o tamanho que esses tipos suportam. Então a gente vai ter aqui que o tamanho em bits, né, que para nós assim parece muito assim, não importa, né? Eu lá quero saber quantidade de bits,
Mas esse intervalo é interessante para nós, né? Que a gente sabe de onde até onde ele vai. E uma coisa interessante, assim, uma frase que eu aprendi acho que na faculdade, nem lembro se foi no técnico ou na faculdade, que é: a gente coloca um fusquinha dentro de um caminhão, mas a gente não consegue colocar um caminhão dentro de um fusquinha. E essa é a ideia. A gente consegue colocar um byte num long, mas a gente não consegue ter um número long num byte. Essa é a ideia. A gente consegue ter um número que é menor dentro de um maior, mas um número grande a gente não consegue ter no menor. E pensando nisso, a gente consegue pensar em qual tipo de dado a gente vai usar para cada coisa que a gente vai precisar fazer. O tipo inteiro mais usado é o int, comumente empregado nos controles de laços, indexação de array e cálculos de inteiros para fins gerais. Realmente, acho que o int é o mais usado, até porque ele é bem grande, né? Então a gente consegue lidar com bastante coisas com ele. Aqui a gente tem um exemplo de código. Então aqui a gente vai ter, peraí, deixa eu ver se dá para abrir. Ops, vamos lá. É aqui mesmo. Então aqui a gente tem um código que ele tem dois longs. Peraí, vamos IntelliJ que vai ser melhor. Esse daqui é qual? Ih, eu esqueci de pôr aqui. Esqueci. Peraí que a gente já põe ele já. Só um minutinho. Aqui. Então aqui nesse código a gente tem dois long. E a gente está colocando nessa variável im, a gente está fazendo uma conta. Então, 5.280 vezes 12. Aqui acho que é o cálculo de... Calcula quantas polegadas cúbicas há em uma milha cúbica. Gente, unidades de medidas que para nós é bem não comum, né, usar, mas livro americano a gente vai, né? Então a gente tem aqui a variável im, que ele coloca a conta e já calcula. Esse daqui é o sinal para fazer a multiplicação, asterisco, e depois aqui na variável ci a gente faz outra conta, que é o im multiplicado 3 vezes. E aqui rodando, ele tem esse número gigantesco, que caberia no int? Não, não caberia. Vamos até ver, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, um int. Tá vendo, ó? Ele já dá erro aqui, porque como que eu vou multiplicar? Lembra aquela ideia do caminhão que não cabe no fusquinha? Então, o long, ele é muito maior que o int. Então, eu não consigo colocar um long num int. Então, por isso que ele dá erro. Ops. Peraí. Aqui também não. Apesar de que eu tenho aqui esse int aqui, que acho que até ele aceita, porque essa conta cabe no int, mas essa próxima aqui não vai caber. Então, o Java já vai chiar, falando assim, ó, aqui não cabe não. Precisa trocar o tipo de dado. Dúvidas aqui, meninas? Tá tudo ok por enquanto. O menor tipo de inteiro... Acho que tá de boa. Tá de boa? Então tá bom. O menor tipo inteiro é o byte, e são úteis para trabalhar com dados binários brutos, que podem não ser compatíveis com outros tipos de inteiro Java, o int ou log. A ideia, né, do tamanho deles. O tipo short cria um inteiro curto, e são apropriadas quando não é necessário intervalos maiores oferecidos por int. Que a gente vê aqui, ó. Short é pequenininho, mas ainda tá aqui.
é razoável, né? Dá para fazer algumas coisas pequenas, dependendo do que tá fazendo. Cadê? O char também pode ser considerado um tipo de inteiro em Java. A especificação de Java define uma categoria de tipos integrais, incluindo byte, short, int, long e char. Esses tipos são chamados integrais porque contêm valores binários inteiros. Byte, short, int e long são usados para representar quantidades numéricas, inteiras numéricas. O char é usado para representar caracteres. A gente vai ler mais um pouquinho para baixo sobre o char, aí vocês vão entender por que ele é considerado um inteiro também. Alguém gostaria de ler esse ponto aqui de tipos flutuantes? Eu posso ler. Beleza, vai lá. Tipos de ponto flutuante. Existem dois tipos de ponto flutuante em Java, o float e double. Float tem 32 bits e double tem 64 bits. Double é mais comum, pois todas as funções matemáticas da biblioteca de classe Java usam valores double. Por exemplo, o método, eu não sei falar esse negócio, É um... S. Squarter, é o do... Esqueci o nome. Mas pode... É o SQRT. Eu não lembro agora qual que é o... Retorna um valor double, que é a raiz quadrada do argumento double. E aí esse método é chamado... Ah, tá. É uma biblioteca, tipo, matemática. Isso. Onde o math é a classe padrão que contém um método. Então aqui a gente tem o cálculo da hipotenusa. Voltamos à matemática do ensino médio. Que, claro, dependendo do quanto tempo que vocês terminaram, nem vocês vão lembrar, nem eu, né? Mas tudo bem. Então a gente tem aqui o nosso código. E aqui a gente tem o valor double. E como a gente viu, o double ele vai ser usado para muitas coisas da matemática, né? Dentro da biblioteca Math. A biblioteca, o Java tem várias bibliotecas. E aí é uma das coisas que até mesmo a Gisele costuma falar bastante, né? Da gente entrar nas bibliotecas para a gente dar uma fuçada, para entender, né? O que isso aqui está acontecendo, o que está fazendo. Então, a biblioteca é, sim, serviços, esqueci o nome, métodos que a gente pode usar que já estão prontos. A gente não precisa inventar a roda quando ela já está criada. Por isso que conhecer um pouco das bibliotecas é interessante, né? Porque aí você já sabe o que você vai usar. E nada que um Google ou um chat GPT também não ajude. Porque aí você vai sabendo o que usar. Então a gente tem aqui, ó, um double. Na verdade são três, né? A gente tem três variáveis aqui. O x, o y e o z. A gente vai ter o x e o y 3 e 4. E aqui a gente tem o cálculo da hipotenusa, que ele vai usar a raiz quadrada para fazer a conta. Se a gente roda isso daqui, a gente já vai ter o nosso cálculo pronto aqui. E aí, fazer na mão tudo isso seria muito mais difícil, né? Ainda bem que existem bastante bibliotecas já que podem nos ajudar. Deixa eu voltar aqui. Aqui ele está apresentando o ponto flutuante para nós, que é o double e o float. O float, eu acho que ele não aceitaria aqui. Vamos ver se ele aceita. Ele não vai aceitar porque aqui ele está esperando um double. Então, é aquela... Não sei se já vocês ouviram falar sobre a assinatura de um método no Java. Ele sempre procura a mesma coisa que... Ele sempre vai receber aquilo que ele está esperando. Então, aqui, ele está esperando um double. Eu passei um float, ele não aceita, porque a assinatura é importante. Então, o nome do método, os parâmetros e o retorno tem que ser exatamente aquilo que eu estou fazendo na chamada. A assinatura do método, esse pedacinho, por exemplo, aqui, a assinatura. A gente tem o parâmetro, que é um double, o nome
do método e o retorno dele, que é um double também. Então, sempre vai bater. Retorno, nome e parâmetros. Tem que ser igual. Para ele aceitar e não dar problema. Aqui também vem naquela, né? Linguagem tipada, linguagem que está sempre buscando a coerência do que a gente está fazendo com aquilo que está programado para fazer. Caracteres. Java usa Unicode para trabalhar com caracteres. Unicode permite representar todos os caracteres encontrados em todos os idiomas humanos. Isso aqui a gente não precisa decorar, gente. Em Java, o tipo char é de 16 bits sem sinal, com intervalo de 0 a 65.536. Variáveis de caracteres podem ser atribuídos usando aspas simples, como char, ch igual a x, entre aspas simples. E aqui a gente tem um exemplo. Esse exemplo eu achei muito legal ter aqui no livro, porque a gente consegue ver bem o que está acontecendo. Então, ó, a gente tem... Lembra que lá no comecinho a gente estava falando... O livro estava nos falando que o char é um tipo de inteiro? Mesmo sendo uma letra, por causa desse Unicode, né? São inteiros que vão representar letras de qualquer idioma humano que tem, né? Assim, escrito. Tem muito idioma que não tem a sua escrita ainda. Então, a gente tem aqui, ó, a variável char. Ela ainda é um tipo primitivo, é diferente do string, que o string é um objeto. O char, ele vai guardar um caractere. Uma string não, a gente pode ter várias letras juntas. Mas o char a gente vai ter uma, somente uma. E aí a gente tem aqui, ó, que o ch, ele recebe x. X com aspas simples. Olha a diferença aqui, ó. Aspas simples e aqui eu tenho uma string com aspas duplas. É fácil da gente saber também quando que é um e quando que é outro. Então a gente tem aqui o x, que a gente vai ter aqui, ó, o ch contém, aqui vai aparecer um x. Aí olha que interessante, ele incrementa esse ch. Mas não é um x, não é uma letra, mas ele incrementa, porque ele é um tipo de inteiro. Ele está fazendo aquele depara. O x vai ser um número inteiro. A gente não está vendo, para nós é transparente isso. Para nós é o x e pronto. Mas aqui para o Java não, ele está pegando um código inteiro que está colocando nessa variável ch. Então, por isso que eu posso incrementar esse ch aqui, essa variável, porque ele é um char. Então, lá por trás, isso é um inteiro. Aí, ele vai apresentar aqui para nós qual que é o número que vem depois desse x. E aí, depois aqui, ele coloca 90. 90, olha só que interessante. Ele está colocando um número inteiro numa variável que é char. Então, a gente pode colocar um char desde uma letra com uma aspa simples, quanto um número, que vai ser igual aqui na hora de rodar. Olha só que interessante. A gente colocou o x com as aspas simples e ele imprimiu o x aqui, ó. Depois incrementou 1. Então agora ele tem um y aqui na variável. E colocando 90, agora eu tenho o z. Então, a gente pode dizer que o char, ele é um tipo de variável de número inteiro por causa disso. Pro Java, indiferente por causa do Unicode. Vou continuar aqui, ó. O conjunto de caractere ASCII de 8-bit padrão é um subconjunto do Unicode, que é de 0 a 127. No programa, ch igual a x, em seguida é incrementado, resultando no próximo caractere na sequência ASCII. Os valores ASCII e Unicode representam as letras com números. Coloquei aqui esse site só a título de curiosidade, que é só para ver se
ficar claro o que é essa letra com esse número. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o Z. O Z aqui, ó, em decimal, 90, que é o mesmo que a gente colocou aqui. O 90, que é o Z. Opa, propaganda. Então, a gente tem aqui, ó, 90, ó. Coloco aqui 89. O Y, que é igual ao que deu aqui, ó. Ó o Y aqui. Que eu tenho aqui, ó, o decimal dele. Eu tenho binário, decimal, hexa, tudo. E aqui, ó, a codificação de 8 bits que ele fala. Então, isso aqui, gente, não precisa decorar. É título de curiosidade mesmo. Para saber também como que vai funcionando essa parte, né, dos tipos de dados. Esse char é um tipo primitivo, mas ele é um inteiro, mas ele é uma letra. Só para entender o que está acontecendo com essa variável. Aí a gente tem aqui também o tipo booleano. O tipo booleano representa os valores de verdadeiro e falso. Uma variável ou expressão do tipo booleano terá um desses valores, e somente isso. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Não vai ter um indefinido, não vai ter o... Se ele é um booleano assim de tipo primitivo, ele não vai ser nulo. Mas a gente tem o booleano como um tipo de objeto. Aí ele vai ser nulo. Mas se ele é um booleano com um Bzinho minúsculo, ele ou vai ser verdadeiro ou ele vai ser falso. Não tem como ser outra coisa. Vamos aqui para o código que a gente tem. Olhem só, a gente tem aqui. Esse daqui é mais compridinho, mas ele é interessante de dar uma olhada. Então, a gente tem aqui o booleano, que é diferente deste daqui. Aqui eu tenho um objeto, que não é mais um tipo primitivo, ele é um tipo de objeto no Java. Objeto é uma abstração de algo, que eu acho que no sábado vocês conversaram um pouquinho sobre isso. Então, esse daqui é diferente. O B minúsculo é um tipo primitivo, ou ele é verdadeiro, ou ele é falso e ponto. Então, ó, a gente tem aqui o boolean B, que recebe falso. E ele imprime. O B é falso. Depois ele muda aqui, ó. Ele coloca que o B é true, o B é verdadeiro. Então, vai imprimir aqui. O B é verdadeiro. Essa variável B aqui, eu posso colocar ele num controle, num if, no se. Então, se B, o B ou ele vai ser verdadeiro ou ele vai ser falso. Ou ele vai ser true ou ele vai ser false. Então, B. Meu B aqui vale true. Então, ele é verdadeiro. Se eu tenho que um if sempre vai fazer uma condição, se uma condição for verdadeira, ele vai executar o que está dentro do bloquinho. Então, o B, ele é verdadeiro? Sim, ele é verdadeiro, porque aqui na linha 11 ele fala, B recebe true. Então, ele vai ser impresso aqui. Isso está sendo executado. Aí aqui, ó, na linha 18, ele está mudando. O B recebe false. E faço a mesma condição aqui, ó. Se B. Então, o B, ele é verdadeiro ou ele é falso? Como aqui ele está recebendo falso, ele não vai apresentar essa linha. Porque ele não vai entrar nessa instrução. Porque o B é falso. E aqui a gente pode fazer essa mesma condição dentro de uma linha aqui do sistema de println. Então, ele vai falar assim, ó, o 10 é maior que o 9? Que tá fazendo aqui a condição, ó. O 10 é maior que o 9? Então, aqui ele vai imprimir o resultado dessa condição. Então, ele vai imprimir um true aqui, porque o 10 é maior que o 9.
Se o 10 é maior que o 9, ele vai dizer. Então, vamos rodar aqui para ver. Vamos seguir aqui de novo. Então, ó, criei a variável booleana, um B, o B recebe false. Então, ele está colocando aqui, ó, o B é falso. B is false, aqui, o B. Troquei o B para true, troquei o B para verdadeiro. Então, ele imprimiu aqui, ó, o B é true, o B é verdadeiro aqui. Coloquei a condição, if B, o B é verdadeiro? Sim, o B é verdadeiro. Então, ele vai imprimir o que está a próxima linha. Então, ó, tá aqui, ó. Está sendo executado. It is executed. Só que aqui ele mudou para false. Ele testou de novo. If B, o B é verdadeiro? O B é true? Não, o B não é true. Então, ó, nem tem aqui essa linha. Ele não imprimiu, porque é false. Então, ele testou. If B verdadeiro? Não, B não é verdadeiro. Então, pula para a próxima linha. A próxima linha que a gente tem aqui de instrução é para imprimir se o 10 é maior que o 9. Olha só que interessante. Ele imprimiu o true aqui, porque a nossa continha aqui, ó, ele foi verificar se o 10 é o maior que o 9. E aí, ele imprimiu a conta, né? O que ele fez aqui da comparação. Isso daqui é importante a gente ter bem na nossa mente, essas situações das condições da condição, né, do if, porque isso a gente usa bastante. Então, se é verdadeiro, entra e a gente pode usar numa variável aqui. Não precisa ficar comparando, assim, ó, B é igual a false. Não precisa fazer isso, ó, ele nem deixa. Acho que é isso. Não, deixa eu ver. Agora não lembro como é. Não é. Então, deixa pra lá. Mas a gente tem aqui esse jeito de fazer também. Ao exibir um valor booleano usando o println, as palavras true ou false são utilizadas. Que é aquilo que a gente viu aqui, né? Que ele imprimiu o true ou o false aqui. Um valor booleano pode controlar a instrução if diretamente, sem a necessidade de uma comparação explícita com true, que foi aquele lá que a gente colocou, if B. O resultado de um operador relacional, como menor, é um valor booleano, que é a condição ali do 10 maior que o 9. A expressão 10 maior que 9 exibe o valor true. Os parênteses adicionais em torno do 10 maior que 9 são necessários porque o operador mais tem precedência maior do que o maior. Aqui o que ele está dizendo é, se isso aqui não tivesse, ele ia fazer... Opa! Eita, peraí. Ele ia primeiro fazer esse 10 e depois... Ele não ia saber o que fazer aqui, né? Porque ele ia fazer... tem procedência, então primeiro ele faz o mais e depois ele vai seguir para fazer esse maior. E aí ele não vai saber o que tem que fazer, né? Porque vai, por exemplo, aqui se eu tivesse... tá faltando isso aqui também, né? Deixa eu ver. Isso aí. Por exemplo, se eu tivesse só isso aqui, ele saberia o que fazer. Ele vai pegar e concatenar aqui com 10. Beleza, porque eu tô colocando esse maisinho. Porque é a precedência, né? Ele faz primeiro isso. Mas como eu quero essa conta, eu tenho que colocar no parênteses para que primeiro a instrução daqui seja realizada. Então, primeiro ele faz isso e depois que ele concatena com esse texto daqui. Então, primeiro ele faz essa condição, primeiro ele resolve o que está dentro do parênteses e depois faz o resto do que está na linha. Então, o parênteses vai ser sempre isso, ele vai
vai fazer o que está entre parênteses primeiro. É igual na matemática, quando a gente tinha aquelas expressões, primeiro parênteses, depois colchetes e depois chaves. É mais ou menos esse conceito. Primeiro faz o que está dentro do parênteses e depois faz o que está fora desse parênteses. E aí, se eu quero fazer mais, tenho mais coisas que vai precedendo, a gente vai fazendo tudo isso por parênteses. Mas aí a gente vai quebrando em algumas linhas para ficar menos confuso, dependendo do que você está fazendo. Esses aqui são os tipos primitivos que a gente leu lá no livro e tá aqui. Alguma dúvida quanto a eles? Curiosidade, viu em outro lugar alguma coisa, já usou, não usou? Tem alguma coisa que vocês queiram aí perguntar sobre isso? Tá de boas? Me tá de boa. Beleza. Então tá certo. Bom, aí aqui... Eita. Bom, voltou. Aqui no livro ele traz um tentiço. Esse tentiço, ele sempre é um exercício, né, que ele dá para tentar fazer. Então, ele fala aqui, ó. Cria um programa que calcula a que distância em pés um ouvinte está da queda de um relâmpago. Alguém tá com o microfone aberto aí. Beleza, acho que foi. Então, vamos lá. Cria um programa que calcule a que distância em pés um ouvinte está da queda de um relâmpago. O som viaja aproximadamente 1.100 pés por segundo pelo ar. Logo, conhecer o intervalo entre o momento em que você viu um relâmpago e o momento em que o som o alcançou lhe permitirá calcular a distância do relâmpago. Para este projeto, assuma que o intervalo seja de 7,2 segundos. Para calcular a distância, você terá que usar valores de ponto flutuante. Então, ele já fala aqui o que a gente vai usar, né? Por quê? Porque o intervalo de tempo, 7,2, tem um componente fracionário. Beleza, não daria para usar um int, né? Porque eu tenho uma vírgula aí, então um componente fracionário. Embora pudéssemos usar um valor de tipo float, usaremos double no exemplo. Beleza. Para fazer o cálculo, você multiplicará 7,2 por 1.100. Em seguida, atribuirá esse valor a uma variável. Essa variável dá para ser de um tipo int? Não dá, porque é aquela ideia do caminhão e do fusquinha. Então, o nosso float ele é maior, então ele não vai caber. Então, a gente vai ter que ser um double, porque se a gente está usando um double na variável de cima, a gente vai ter que fazer a conta com o double ou algum maior. Em seguida, atribui esse valor a uma variável. Por fim, exibirá o resultado. Alguém chegou a fazer esse exercício quando eu estava lendo o livro? Ou a gente vai fazer agora junto? Alguém tenta fazer? Faremos agora juntas. Então, beleza, não tem problema não, a gente vai fazendo junto. Na verdade, tá aqui até no esquema já. Então, ele dá aqui, né, um sound que ele chama a nossa classe, que é o tente-isso. Então, ele fala, começa, né, falando assim, ó, a variável vai ser um double, que ele fala, né, ó, vamos usar um double para ter essa variável. Então, ele coloca um double dist de distância, né, double dist, coloca o 7.2, que é o número que ele nos deu, vezes o 1.100, que é aquilo que exatamente que ele está falando, né? Para o cálculo, você multiplicará 7,2 por 1.100. Então, beleza, estamos fazendo a multiplicação e colocando aqui na nossa variável double. E exiba a distância do raio. Então, o raio tem a distância de tanto away aqui, de distância.
Então, executando aqui, ele fez a continha e colocou a nossa distância na nossa conta. Por exemplo, se colocasse int, ele não vai deixar, por causa do ponto aqui. Mas se eu colocar 7, o número é grande, né? Deixa eu ver aqui. Cast. Ele vai tentar dar um cast, olha só. Mas, vamos voltar aqui para o nosso double, que é o nosso... É o que ele fala, né? Daria para ser float, porque o número não é tão... assim. Mas por que ele não tá deixando? Provided. Ah, peraí. Provided required float. Ah, ele não vai deixar também. Custom. Então, por isso que aqui a gente tem esse double nessa conta nossa aqui. Essa aqui é até facinho, né? Porque ele já nos deixou o que a gente precisava fazer para multiplicar. Liberar o resultado. E é isso daqui do nosso livro. Ele deixou um outro exemplo aqui, né? Era mais difícil. Deixa eu ver se eu acho. Acho que a gente tem uns minutinhos, a gente poderia até tentar fazer. Ah, tá aqui. Deixa eu pegar aqui na minha tela. Ele coloca aqui um desafio extra que eu li e confesso para vocês, dificuldade de entender o que ele tá querendo aqui. Mas ele fala assim, desafio extra. Opa, acho que tá pequeno, né? Você pode calcular a distância de um objeto grande, como uma parede de pedra, medindo o eco. Por exemplo, se você bater palmas e medir quanto tempo leva para ouvir o eco, saberá o tempo total que o som leva para ir e voltar. A divisão desse valor por 2 gera o tempo que o som leva para se propagar em uma direção. Então, você poderá usar este valor para calcular a distância do objeto. Modifique o programa anterior para que ele calcule a distância, assumindo que o intervalo de tempo seja igual ao do eco. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que vai ter a divisão por 2 em algum canto aqui. Vamos ver aqui. A divisão por 2... Calcule a distância, assumindo o intervalo de tempo seja igual ao de eco. Tá. Isso daqui é para quem é física, né? Gente, esqueci. A parede. Então, a gente vai ter um double, que vai ser o nosso eco. Então, ele fala, né, que calcule a distância, assumindo que o intervalo de tempo seja igual a de um eco. Então, eu vou colocar aqui o eco. Então, o eco, vou chutar o número aqui, por 10,5. Saberá o tempo total que leva para ir e voltar. A divisão desse valor por 2 gera o tempo que o som leva para se propagar. Vou colocar aqui o peso da coisa, do objeto. Gente, se alguém souber física aí, pode dizer se tá certo esse treco aqui. Vou colocar 14. Você vai ter pausa e medir o tempo que leva para ouvir o eco. Saberá o tempo total que leva para ir e voltar. A divisão deste valor acho que é mais simples do que eu tô imaginando, né? É só pegar esse eco e dividir por 2. Vou dar... Eu posso fazer isso aqui também, ó. X. Mesmo atribuindo um valor, a gente pode fazer isso. Então, o meu X vai receber 10 dividido por 2. Ops. Opa. Por que você não tá deixando eu fazer isso? É mais importante. Deixa eu ver aqui.
que era o System Out? Não, peraí que eu vou pegar aqui. Tem um atalho aqui que eu não me lembro. Unexpected. Por que ele tá fazendo isso? Deixa eu ver se eu não posso fazer isso. Oxi. Ixi, me pegou aqui. Peraí. Safe delete. Ué, gente, não vou conseguir fazer aqui não. Peraí. Estão me... Meninas, eu vou pensar nisso aqui e eu mando pra vocês depois. Agora eu não tô conseguindo entender o que tá dando de erro aqui não. Unexpected. Não sei. Bom, eu vou fazer e eu mando pra vocês ali depois. Eu vou comitar lá no GitHub pra saber. Sabendo não. Vou dar uma caçada porque que eu não tô conseguindo fazer isso aqui. Mas é isso. Meninas, alguma dúvida, a não ser esse que eu não tô conseguindo fazer, mas vai dar. Vou fazer depois pra vocês. Alguma questão aí sobre esses tipos primitivos? Tá de boa? Não, acredito que alguém abriu alguma coisa. Meninas que entraram depois, bem-vindas. Então, é isso. Gente, tem uns exercícios lá do livro que dá pra fazer depois de agora. Eu sei que na última vez a Gisele fez todas as perguntas com vocês. Acho que é 1, 2, 3 e 4. Dá pra tentar fazer. Vocês fazem, criar. Estudando e vendo o que vocês estão entendendo das coisas. Esse programa aqui depois eu ponho lá no GitHub, eu aviso vocês lá no nosso grupo do WhatsApp mesmo. E é isso, menina. Ah, 3 tá aqui, deixa eu ver aqui. Esse capítulo 3. Gente, eu me perco nesse livro aqui, às vezes. Tá aqui. Aqui, ó, no final do capítulo 2 a gente tem os testes. Aí aqui tem pergunta 1, 2, 3 e 4. Dá pra fazer. Depois vocês, como estudei, vocês conseguem fazer. Mas se não, lá pro final do capítulo a gente vai fazendo tudo junto. Todas essas perguntas. Meninas, então é isto. Muito obrigada aí pelo tempo de vocês. Espero que tenha sido útil a revisão aqui dos tipos de dados. E é isso. Uma boa noite para vocês. Bom descanso. Até mais. Tchau para vocês.